Em nome de Jesus. Em Mateus capítulo 6, 9 a 13, nós temos a oração do Senhor. Eu lembro que no primeiro domingo do ano, à noite, dia 1º de janeiro, nós meditamos sobre esse texto, sobre o texto inteiro, não é? Mas hoje eu quero olhar só o versículo 13, e na verdade eu não vou nem olhar o 13 todo, vou olhar só o 13A, assim eu diria, eu vou ler todo, o versículo 13, pelo menos, mas não vou falar a respeito dele todo. Diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas a primeira parte, que é o que nós vamos meditar, diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então a gente olhou essa oração de uma maneira total, assim, uma visão panorâmica. Agora, apesar de ser só parte de um verso, ainda será um olhar panorâmico, já de que não podemos olhar para isso cuidadosamente no tempo que nós temos. Há um canal de televisão chamado Investigação Discovery, e é só sobre crimes, investigações criminais e assassinatos, enfim, é só sobre histórias reais que a polícia investigou na América do Norte e acaba por solucionar crimes, levar pessoas ao tribunal, e às vezes pessoas depois de 10, de 20 anos. Na América do Norte, nenhum crime de morte prescreve. Então, se você cometeu um crime de morte com 20 anos de idade, mas só com 80 anos descobrirem que foi você é condenado com as mesmas penas. Não tem essa coisa de tá velho, ou passou muito tempo, o crime não prescreve. Então eles continuam investigando, os casos nunca ficam fechados, mesmo aqueles que não descobrem. Tantas vezes eles acabam achando as pessoas, porque na época não havia uma técnica, mas eles guardam as provas, aí desenvolvem técnicas como, por exemplo, de DNA, e acabam pegando a pessoa. Eu estava vendo esses dias um homem que vai passar o resto da sua vida na cadeia. Ele estava dando entrevista num desses muitos programas com enfoques diferentes. Um repórter entrevista pessoas condenadas, então eles repassam a investigação e como a pessoa foi presa. Enfim, ele estava na cadeia porque um dia ele estava dirigindo por uma estrada escura à noite, e ele estava correndo muito, e ele atropelou uma criança nessa estrada, mas ele não parou, ele foi em frente, ele foi embora, ele foi para casa, ele fugiu, ele ficou com medo e foi embora. Então agora ele está na cadeia e vai ficar lá para o resto da vida. Mas a entrevista é exatamente para que o caso ficasse claro, como aconteceu, como o processo se desenrolou. Então tinha essa entrevista com ele, e o repórter disse: como você pôde atropelar um menino numa rua escura, e você foi embora? E óbvio, era um lugar escuro, passaram outros carros, mas nenhum carro viu o menino atropelado. E se ele tivesse sido socorrido imediatamente, ele tinha uma chance, não temos certeza se ele viveria, mas ele tinha uma grande chance de sobreviver. E aquele homem arrasado, né? Ele vai ficar preso agora o resto da vida. O que aconteceu? Ele não socorreu, mas as investigações e câmeras aqui, investigação disso e daquilo, acabaram descobrindo. Ele não se entregou nunca. Ele nunca procurou a justiça. Ele foi descoberto, ele foi julgado, ele foi condenado, ele foi processado justamente, eu penso, na extensão mais completa da lei, e a vida dele estava virtualmente arruinada para sempre. E o repórter perguntou assim: como você acha que você chegou até aí? E ele disse assim, eu achei tão interessante, ele disse: olha, quando eu era garoto, quando eu era menino, eu sei como eu cheguei aqui.
Eu sei que normalmente nós não nós não faríamos o mesmo. Num lugar totalmente deserto, escuro, se nós atropelássemos alguém e soubéssemos todas as implicações disso, nós jamais faríamos isso. Naturalmente, ele também era um homem assim, ele tinha família, filhos, uma vida normal, não era um fora da lei. Ele disse assim: quando eu era um garoto, meu pai, ele tinha um relógio muito valioso que o bisavô dele deixou para ele. Meu pai deixava esse relógio em cima de um armário, dentro de uma caixa, envolto num feltro, num veludo, que era muito valioso. Um dia, eu subi lá, quando eu era menino, peguei o relógio, abri, comecei a olhar, ele caiu da minha mão, ele quebrou. Quando ele quebrou, eu peguei o relógio, botei de novo no feltro, botei na caixa, botei ele em cima e não falei nada. Ele devia ter uns 10 anos de idade. Ele disse que o pai dele, depois de uma semana, 12, descobriu que o relógio estava quebrado, aquele relógio super valioso, e chamou todos os seus filhos e perguntou: o que aconteceu? Quem quebrou o relógio? Ele disse que ele nunca contou. Ele disse que ficou quieto. Ele disse que nunca confessou. Então o pai dele nunca soube exatamente quem fez. Ninguém foi punido. Ele simplesmente, então, ele aprendeu. Ele está explicando para o repórter. Ele aprendeu que a melhor maneira de lidar com as situações em que você está numa situação que você vai ter que ser responsabilizado, que você vai ter que enfrentar o seu orgulho, que você vai ter que enfrentar seu medo, que você vai ter que enfrentar o fato de você estar errado, de você ter que enfrentar o fato das consequências dos seus atos. A melhor maneira era mentir e se esconder. Era entrar em negação. O que ele disse que a partir daquele momento ele falhou em todos os pequenos testes da vida dele. Sempre que acontecia algo, era essa a saída dele. Desde que aconteceu essa coisa com 10 anos de idade, isso caracterizou a vida dele toda. Se ele tinha que ser responsabilizado, se ele tinha que engolir o orgulho, se ele tinha que enfrentar os seus erros, ele ficava quieto, ele fugia, ele escapava. Então ele diz: olha, eu fugi de todos esses pequenos testes da vida. Quando chegou o grande teste, que foi aquele dia que arruinou a minha vida, eu agi igual. Ou seja, porque a falta de integridade e a covardia para enfrentar as coisas se tornou algo instintivo. Ele não precisava nem pensar. Quando acontecia algo, ele entrava em negação, negava. E quando ele viu o que ele tinha feito, imediatamente, instintivamente, ele acelerou o carro e foi embora. Era o que ele tinha feito a vida inteira. A vida inteira tinha tido pequenos testes. Ele sempre saiu das situações daquela mesma forma. Agora, quando o grande teste aconteceu, ele agiu instintivamente da mesma forma. Jesus Cristo quer que a vida, ele está dizendo para nós, que a nossa vida é cheia de testes pequenos e testes enormes. A mesma coisa da vida desse homem que arruinou a vida dele. Jesus disse que a única maneira que você tem de passar por esses testes, pequenos e grandes, como esse homem, aqueles vários pequenos testes na vida e depois aquele grande teste, é se você for a Deus, numa base regular, e dizer: Senhor, livra-me do mal nas provas da vida. A vida vai ser cheia de testes, como tu está dizendo, cheia de pequenos testes, cheia de grandes testes. Livra-me do mal. Quando esses testes chegarem, quando essas tentações chegarem, quando essas provações chegarem, livra-me do mal. Eu vou entrar nesses testes, mas eu te peço que eles não me devorem, que eles não criem em mim. Exatamente isso que aconteceu com esse homem. Aquela falta de integridade foi se tornando tão massiva na sua vida, nos pequenos testes, que quando o grande chegou, instintivamente ele agiu como ele agia sempre, nos pequenos testes. Então, não deixe que eles me devorem. A palavra usada aqui para a tentação, não nos deixe cair em tentação, é uma palavra grega, que ela é muito usada no Novo Testamento.
porque o Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra grega é peirasmos. É uma palavra difícil de traduzir. Difícil de você ter simplesmente um significado. Às vezes ela é traduzida por armadilha, por tentação, e às vezes é traduzida por prova, por teste. Por exemplo, assim, Deus não tenta ninguém, mas Deus nos prova. Mas a palavra é a mesma. Peirasmos não é outra palavra, só está falando sobre a intenção com a qual a prova chega a nós. Deus nos prova com um objetivo, Satanás nos tenta com outro objetivo, mas é a mesma coisa, é a mesma situação, e a palavra é a mesma. E aqui está o porquê. É porque um bom teste pode ser uma armadilha, depende de você. Todos os pequenos testes daquele homem, durante a vida inteira, depois que ele deixou cair o relógio, eram testes, mas para ele foram uma armadilha. Ele sempre caiu no mal, cada vez que ele foi testado. O mal foi crescendo. Quando ele atropelou um garoto, uma criança no escuro, talvez ele não tinha nem certeza exatamente de qual era a idade, o que era, ele sabia que era um ser humano. Ele fugiu. Então, o verdadeiro e bom teste pode ser uma tentação, depende de você. Óbvio que em cada teste da vida daquele homem, uma tentação surgiu. Agora, se aquilo ia ser só um teste, ou uma prova, ou uma tentação, ia depender totalmente dele. Eu lembro que um professor, certa vez, disse assim: olha, a matéria desse semestre é muito complexa, e não há como você entender ela mais ou menos, você tem que saber mesmo. Então eu não vou marcar as quatro provas, não vão ser marcadas, elas vão ser dadas assim. Vocês vão chegar um dia na aula, é a prova, é o teste. Não vai ser dito. Isso foi bom de várias formas. Foi bom porque a gente não podia faltar a aula, não sabia se ia ser aquele dia ou não. Outra coisa, isso nos mantinha responsáveis. Eu tenho que saber realmente, não é aquela pessoa que só vai estudar para a prova. Eu tenho que realmente saber a respeito disso, não é? Porque pode acontecer a qualquer momento. E é óbvio que o teste acabava sendo armadilha para alguns lá, porque o teste, o que ele faz é que ele mostra se realmente você está fazendo. Ele mantinha a gente honesto, ao não sabermos quando ele ia chegar, e também mostrava claramente se a gente estava fazendo progresso, se a gente estava realmente cada vez compreendendo mais, mantinha responsável e nos mantinha indo, nos mantinha progredindo. Então, se você estivesse tentando enganar, enrolar, ou só querer a nota para passar, cada teste se transformava numa armadilha. Tinha gente que ficava assustada: você hoje não pode, porque não sei o que. Por que não pode? Não é? Podia, e era. Porque o que um teste faz? Ele revela a verdade sobre você. E nós somos pessoas que adoramos andar em negação. Quase sempre se perguntar a nós sobre: o seu coração é egoísta? Você diz: não, sou uma pessoa egoísta. O teste é que vai dizer. Porque nós tendemos a ser pessoas que andam em negação. Um teste tira o que tem dentro de nós de verdade. É isso que ele faz. Então, se você está em negação, se o cara lá está em negação, ele não está estudando, ele não está preparado, mas ele não pensa assim: eu estou totalmente despreparado, se tiver um teste vai ser horrível, porque sinceramente, nessa matéria eu sou um ignorante. O cara não acha isso, mas o teste vai mostrar que ele é incompetente ali, que ele não está preparado. O teste, ele expõe a gente. Então, você pode dizer: eu estou sendo muito bom na minha alimentação, estou fazendo as coisas certas, mas aí você vai fazer o teste de esforço, e o teste vai dizer se é verdade. O teste vai dizer: não, você é sedentário, você não caminha, você come mais do que devia, você come mais sal do que devia comer.
Não adianta você ficar em negação de que está bem, porque você não está bem. O teste aqui, tem gente que briga com o teste, né? Assim, não está errado não, esse troço aí. Olha, tua glicose deu tal, é o teste. Você tem que sair de negação, que você pode comer aquele docinho no final da coisa. Você não pode comer massa, você não pode. É o teste. Ele mostra onde você está. E se você está fora de contato com a realidade, testes podem ser coisas devastadoras. Exatamente porque ele mostra assim, testes mostram o ponto que você está. Então o teste pode ser uma armadilha. Ele pode ser, em vez de ser uma prova, ser realmente a tentação. E Jesus diz: vai a Deus e diga: Senhor, não me deixe que nas provas que são inevitáveis, como aquele homem enfrentou vários pequenos testes, desde o relógio até o grande teste, elas se tornem armadilhas na minha vida. Não deixe que meus testes sejam armadilhas. Livra-me do mal nas provas da vida. Em cada prova há um mal, Jesus, há um mal em cada teste. Livra-me dele. Que em cada teste eu esteja livre do mal. Eu oro para que eu não possa ser sugado por ele. Não permita que nos testes e provas eu seja provado que eu vivo em negação, que saia e mostre o que está dentro, que não está compatível com aquilo que eu afirmo ou com aquilo que eu finjo ser. Então pense nisso. Como você está indo agora? Você está falhando em pequenos testes? Aquele homem disse que desde 10 anos ele falou de todos os pequenos testes da vida, e você está se preparando para um grande fracasso. Aquele homem acabou com a sua vida. Como nós podemos ser livres do mal nas provas da vida, nos testes da vida? A gente pode olhar algumas maneiras muito práticas. Deixa eu dar 4 formas aqui, rápidas. A primeira maneira, a primeira forma de você ter certeza que pode lidar com os testes da vida é você estar esperando por eles. Você vê, eu disse lá que o professor disse, ele não disse que não ia ter teste, ele só não disse quando ia ter teste. Isso quer dizer que todo dia que eu ia para a aula, eu estava esperando o quê? Teste. Não acontecia, mas eu ia esperando. A Bíblia diz assim: espere todo dia problemas. Acorde pensando: vai ter problema hoje, vai ter testes hoje. A vida vai estar preparando os testes para mim. A Bíblia diz: acorde pensando nisso. Esse é um ponto breve, mas é muito prático. Os cristãos nunca devem estar surpreendidos pelos problemas e testes na vida. Um cristão nunca fica chocado com uma provação. Quando um cristão está chocado, era óbvio que ele era uma dessas pessoas que estava fazendo o oposto do que Jesus disse. Jesus coloca isso na oração. O que isso significa? Esse é um modelo de oração diária. Não é que você tem que repetir as palavras, mas é o modelo da verdadeira oração. Jesus está dizendo, essa é a estrutura de oração que compõe a vida de um homem que está vivendo para Deus. Então Jesus está tentando condicionar na nossa oração diária para ver algo fundamental. Provações, testes haverão o tempo todo. E quando chegarem, eu nunca devo ficar surpreso. Um teste, uma provação. Por que isso está acontecendo? O que está acontecendo comigo? Porque como aquele professor avisou, é o que Deus está dizendo. Um teste é uma circunstância que desenha algo que está dentro de você, fora de você. Então você está constantemente orando, esperando por eles. O cristão é alguém que aprendeu a esperar por eles. Veja, a vida é cheia de pequenos testes. Aquele homem disse, em todos os pequenos testes da vida eu fracassei. Quando chegou o grande, eu já estava no modo automático. Tinha um grande problema, em vez de eu enfrentar a situação, enfrentar a realidade, enfrentar o que estava dentro de mim, enfrentar o que o teste estava mostrando, eu fugia. No dia que aconteceu aquela tragédia, que eu atropelei aquela pessoa, eu fugi. Eu acelerei o carro,
eu não fiquei pensando, foi automático. E eu acho que o grande problema dos cristãos é que, na maioria das vezes, eles nem veem os testes, os pequenos testes. Aquele homem pôde lembrar, os pequenos testes eu falhei, mas eu acho que o cristão, grande parte, não pode nem lembrar, porque ele não olha para a vida, como Jesus está dizendo, constantemente, para enxergar os testes, os pequenos testes. Nós chamamos de pequenas irritações, e nós não vemos como testes. Você pensa, por que no mundo meu patrão é tão chato? Por que no mundo meu patrão é tão duro, assim, tão complicado? Então, é um teste. Você está chamando de irritação. Como você reage a isso? Você reage de um jeito que você é livre do mal, ou você expressa o que o mal é? Você expressa Deus? Expressa o coração de Deus? Expressa o caráter de Deus com o teu patrão complicado? Não. Porque você não vê como um teste, você vê como uma irritação. Jesus está dizendo, não olhe para eles de outra forma, são testes, são maneiras para você responder com honestidade. Os sentimentos que vêm no seu coração quando o patrão é desse jeito, Deus está trazendo para fora, dizendo para você está vendo o que você sente quando alguém te trata assim? Você está vendo quando alguém é difícil com você, como sentimentos que não tem nada a ver comigo surgem aí? Por que você está tratando com isso? Você está lidando com isso? Você está sendo livre desse mal a cada teste? Não me deixe com a intenção, mas livre-me do mal. Você está saindo do mal? Você está respondendo com coragem? Em cada coisa na vida que eu preciso ser mostrado na sua resposta, na sua reação. Você acha que são irritações. Você só pensa que o seu chefe é chato. Você não vê como testes. E você então supera eles. O teste é uma maneira de te manter honesto, de mostrar o seu coração não se... O meu filho é manso e humilde de coração. Você age de uma maneira humilde e mansa? Você não age, é um teste. Eu estou botando para fora o seu coração, a maneira com que tu reage. É a maneira com que nós põe para fora a maneira com que nós nos movemos na vida. É uma maneira que Deus nos dá de dominarmos o material da vida que está em nós. Então os cristãos não só devem ver os pequenos testes e não ser cegos para eles, mas os cristãos devem estar preparados, esperando os grandes testes. O apóstolo Pedro diz assim em 1 Pedro 4, amados, não fiquem espantados com a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se isso fosse uma coisa estranha. 1 Pedro 4,12. Deus está dizendo, não vai vir só esses pequenos testes, haverá um momento que vai vir um grande teste, uma grande fornalha. É o que Pedro está dizendo. Não estranhe, não fique assim, por que isso está acontecendo? O que está acontecendo? Cristãos nunca ficam chocados com grandes problemas, grandes dores, grandes aflições. Eu vou dizer para vocês, como pastor, conversando com as pessoas a vida toda, eu diria que 95% das vezes em que as pessoas estão desanimadas com os problemas que estão atingindo ela, não é o problema em si que está desanimando a pessoa. Quase sempre o que está desanimando a pessoa é a surpresa, por que aquilo está acontecendo. Quase todo mundo que eu encontrei desanimado, não era o problema em si que fez a pessoa desanimada, a pessoa está dizendo, por que Deus está deixando isso acontecer, pastor? Por que isso aconteceu na minha vida? Por que isso aconteceu na minha casa? Pedro está dizendo, não estranhem, vocês deviam estar esperando, vocês estavam esperando diariamente os pequenos testes, e já estavam esperando os grandes testes, como aquele homem. Ele fingiu que não havia os pequenos testes, ele mesmo diz, eu não passei nenhum deles, quando chegou o grande teste eu vou passar o resto da minha vida na cadeia, porque eu não estava pronto, eu não estava nem esperando por ele. O que as pessoas respondem é, como isso pode estar acontecendo comigo, com a minha vida? É óbvio que essa pessoa não estava esperando acontecer, ela está surpresa. Pedro está dizendo, isso é uma evidência de que você não encarava a vida do ponto de vista de Deus. Se você não estava esperando os grandes testes, você não estava enxergando os pequenos.
Então você está perguntando por que está acontecendo contigo, e quase é isso que leva as pessoas ao desânimo. Não é o problema em si. Você vê que, na verdade, não é o problema que é o problema, é a sua reação ao problema. O problema não é que o problema chega na sua vida, o problema é que você não reage ao problema como um filho de Deus. E como você esperava, por alguma razão, ou então por você se via como filho de Deus, que os problemas não iam chegar na sua vida, então você está desanimado. Então Pedro está dizendo, não se surpreendam, não ficam chocados. Nenhum cristão chocado com um problema mostra maturidade, ou mostra que ouviu Deus em algum momento. Não ouviu, fez ouvido surdo. Então aqui está, você está no trabalho, alguém vem, você sabe de algo, alguém vem e diz, olha, você não vai falar isso para ninguém. Se você falar, você vai ser despedido. E eu não vou só te despedir, eu vou dar um jeito de você não arrumar emprego em lugar nenhum. Você pensa, por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus está deixando acontecer isso comigo? Esse é o grande teste. Você não devia achar que isso não ia acontecer com você, você devia achar que isso ia acontecer. Essa é a fornalha ardente que Pedro está dizendo. Não estranheis. Você nunca vai se surpreender. Você nunca vai ter essa ideia tão comum. Digamos que você ajudou alguém financeiramente. Você achava essa pessoa uma pessoa honesta. Você achava essa pessoa uma pessoa exemplar. Você achava essa pessoa uma pessoa íntegra. E essa pessoa falha totalmente. É um teste. Essa pessoa, você achava que ela era uma pessoa de caráter, uma pessoa que mantém a promessa. Então você está numa fornalha ardente. Você ajudou ela financeiramente e ela agora vai te deixar numa situação difícil. Você está espantado com os pensamentos de raiva e rancor que está dentro do seu coração. Aquele teste está tirando, está expondo isso. E você vai reagir como? Você vai começar a se afastar das pessoas. Nunca mais você vai ajudar ninguém. Você não foi livre do mal na tentação. Aí está o mal. O mal que devia ser vencido em cada tentação não foi na sua. Ele expõe o que há de pior em você. E você agiu exatamente como o mal. Esse foi o julgamento ardente. Veja, você está sendo testado. E o teste está trazendo o pior de você para fora. Você vai ficar cínico. Você não vai ajudar mais ninguém. Você vai dizer, isso é um teste. Isso é uma grande prova, porque eu tive um grande prejuízo. Mas isso vai, o que esse grande teste vai, eu vou cair? Eu vou ser livre do mal nesse teste? Ou o mal vai se expressar através de mim? Então, é uma fornalha ardente. É isso que Pedro estava dizendo. Não estranhe. Você não vai perguntar, por que Deus deixou isso acontecer? Eu fui ajudar alguém, fui ser uma pessoa boa e algo ruim aconteceu. Eu pensei que sempre que a gente fosse bom no mundo, só coisa boa acontecesse. Não sei de onde a pessoa tirou isso. Se ela pensou isso, ela é a pessoa mais tosca para compreender a vida. Ou então você tem um sonho, mas você tem um sonho, você quer ser piloto de avião, você quer ser um cirurgião, e você quer ser uma coisa que depende de aptidões físicas. E aí você vai lá, e quando você vai fazer o teste lá de visão, você quer ser piloto, o médico diz, olha, tua vista, você nunca vai poder ser piloto de avião, esquece. E aí você fica arrasado. Isso é a fornalha. Como você vai reagir a isso? Você vai ficar amargo? O grande sonho da sua vida, ficou evidente que há um impedimento intransponível. Você não tem mãos firmes para ser um bom cirurgião. Você não tem a destreza física para ser aquilo que você sonhou para ter. Ou você não vai ter aquela coisa que você achou que ia fazer a diferença. Tua carreira acabou. Você pode pensar em todas as outras coisas para fazer, mas aquilo que você queria fazer, não é que não vai dar agora, não vai dar nunca, é impossível. Você então fica espantado com os pensamentos de amargura que vem na sua cabeça, os pensamentos escuros,
É a grande prova. Você está sendo provado numa fornalha um pouco mais quente. Você costumou a não ver os pequenos testes como um grande teste, como o menino lá com o relógio e com todos os pequenos testes da vida. Então, ele reagiu no automático. Aqui está porque eu acho incrível isso. Não é? E isso é uma coisa que eu encontro quase sempre em pessoas de todos os aspectos. Eu conversando com pessoas com problemas, infelizmente, tem pessoas que não têm uma visão clara de Deus, não têm uma visão clara do Evangelho, não têm a visão clara de que Deus é soberano, das doutrinas da graça. Mas incrível é que pessoas que não têm essa visão verdadeira da Bíblia, e pessoas que têm uma visão rasa da Bíblia, nesse caso, é o único lugar onde eu encontro essas pessoas agindo da mesma forma, surpresos. A soberania de Deus é uma coisa maravilhosa na teoria, não é? Mas quando ela atinge, assim, a vida, por que as pessoas ficam surpresas? Porque elas têm uma visão ingênua da vida, elas têm a ideia assim, as pessoas boas vivem vida boas, pessoas que fazem o que é correto, as coisas dão certo, as pessoas más vivem uma vida ruim, têm vidas difíceis, é assim que é para ser. Então eles ficam surpresos quando eles fazem as coisas certas, ou estão comprometidos com isso, ou quando eles veem pessoas boas terem vidas ruins, e pessoas ruins terem vidas boas. Por mais diferente que sejam as pessoas, absolutamente quando se trata disso, porque são ingênuas, porque são simplistas, elas reagem da mesma forma, e tudo aquilo que elas conheciam sobre Deus, às vezes não se mostra algo que diferencia ela daquele que não conhece Deus de maneira adequada. Os cristãos não são assim. Por que eles não são assim? Porque a Bíblia diz assim para nós: mantenham os seus olhos fixos em Cristo, vivam a vida de vocês olhando para o amado de vocês, que o coração de vocês seja capturado pela beleza de Cristo, olhos fixos nele. E quando você mantém uma vida assim, você nunca é ingênuo. Se você mantém os seus olhos fixos em Cristo, você nunca é ingênuo, porque Ele é o único homem verdadeiramente bom que andou no mundo, e você vai ver eles recebendo rejeição e alienação nesse mundo. Você nunca é ingênuo de pensar uma pessoa boa é bem tratado no mundo, não é traído no mundo, não é abandonado no mundo, não é tratado de uma maneira indigna no mundo. Você mantém os seus olhos fixos em Cristo, você vai ver que ele foi uma vítima da opressão, foi vítima da mentira, foi vítima da calúnia. Você vai ver que ele teve uma morte horrível. Você mantém os olhos fixos em Cristo, então você vê que ele morreu pendurado numa cruz, ele morreu assassinado da maneira mais vil possível. Então todo cristão que é cristão de fato, ele mantém os olhos fixos em Cristo, e eles olham que a melhor pessoa que esse mundo já viu, na verdade a pessoa perfeita, viveu uma vida difícil e foi chamado de um homem de dores, que sabia o que era padecer. Então eles percebem que o formato da vida dos filhos de Deus, a vida do filho de Deus tem um formato da cruz. Neste mundo, as coisas não são simples. Então, nas mãos de Deus, o que você vê ao olhar para a vida de Cristo, não é que a vida não é cheia dessas grandes dores, aflições, perdas, é que nas mãos de Deus as mortes levam à ressurreição. A semente que cai, morre, nasce em flores, em carvalhos poderosos. O carvão que fica lá debaixo da pressão enorme, na crosta terrestre, debaixo de rocha, ele se transforma em diamante. Nós sabemos que o que a cruz nos diz o tempo todo. E se você mantém os olhos fixos em Cristo, você mantém os olhos fixos na cruz. Você sabe que o caminho da ressurreição é a morte, e o caminho da redenção é o sacrifício. E você sabe que Jesus disse que os discípulos, os servos, não estão acima do seu Senhor. Então o cristão nunca está chocado, nunca está chocado. Ele sabe que Cristo aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. Agora você vê, se aprendeu a obediência é um pouco diferente de nós, né? Porque nós aprendemos a obediência da desobediência para a obediência. Jesus
aprendeu a obediência, mas não é da desobediência, porque ele nunca desobedeceu, para a obediência. Ele aprendeu a obediência, eu diria, em contextos diferentes. Jesus sempre obedeceu o seu Pai na eternidade, mas olha o contexto. Mas um dia ele teve que obedecer se esvaziando, ele aprendeu algo sobre obediência. Um dia ele teve que aprender a obedecer se tornando um homem, enfrentando todas essas irritações e pequenos testes da vida do homem, cansaço, fome, dores, desprezo das pessoas. Ele foi aprendendo a obedecer a Deus cada vez em contextos mais difíceis, até que um dia ele obedeceu o Pai num contexto de tomar o cálice da ira. Ele foi aprendendo cada vez a obedecer em um contexto que ele jamais tinha obedecido por toda a eternidade. Ele foi crescendo nisso. Então, e não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Nós oramos isso o tempo todo, porque nós esperamos os pequenos testes e os grandes testes. Nós não ficamos nunca chocados quando os grandes testes, as grandes tragédias, as grandes coisas acontecem. Se você está chocado, você não ouviu a cruz ainda. Você não mantém os olhos fixos em Cristo, porque a sua ingenuidade é prova de que a vida de Cristo não é o que tem desenhado a sua visão de mundo. Você não entende a cruz como a estrutura fundamental da vida. Quanto mais Jesus viveu para a glória do Pai no mundo, mais ele sofreu aqui. E ele diz para os cristãos: sigam-me. E a gente diz o quê? Nós seguimos a ele fora da porta, levando o seu vitupério, levando a sua vergonha. Em segundo lugar, o verdadeiro inimigo, que é o que essa petição nos mostra, e você tem que manter isso em mente: o verdadeiro inimigo não é a dor, não é o sofrimento, é o mal. Você ora na dor, no sofrimento, na tentação: livra-me do mal. Em cada uma dessas coisas há o mal. Eu posso reagir de uma maneira pecaminosa, livra-me disso. Porque esse é o problema. Quando você entra no teste da vida, seu inimigo não é a circunstância ruim, seu inimigo não é o desconforto, seu inimigo não é o sofrimento, seu inimigo não é a dor, seu inimigo não é a perda. Não é sobre isso que você está orando, você está orando sobre o mal. Agora, algumas maneiras de traduzir isso: a mesma palavra quer dizer mal e quer dizer maligno. Me livre do mal, ou me livre do maligno. E não há importância se a palavra é difícil de se traduzir para a nossa língua, porque ela quer dizer as duas coisas. Porque o que você está dizendo é o seguinte: me livre de fazer o mal na prova, na aflição. Ou me livre... Eu queria, Deus, que tu me livrasse de que eu agisse como o maligno quer que eu haja. Nessa situação, você vê, é a mesma coisa, não faz diferença. Agora você percebe que se você só tivesse a primeira metade do que Jesus disse, você podia não entender o que ele está dizendo. Se você só tivesse, não nos deixe cair em tentação, você podia interpretar tudo errado, a oração ser, não deixa eu entrar em situação difícil, não deixa eu entrar em situação que seja complicada e que possa ser potencialmente uma armadilha. A segunda metade é para que você compreenda a primeira metade, porque é a afirmação da mesma coisa com outras palavras, é uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Ele está dizendo: a liberdade que eu quero, o livramento que eu quero na tentação, não é da dor e do sofrimento, é do maligno, é do mal. É que eu não haja de acordo com o coração do maligno, ou que eu não haja de uma maneira má. Isso é o que significa escapar da tentação. Eu venci a tentação como? Quando eu não fui tentado? Quando o sofrimento não aconteceu? Deus me livrou da tentação? Não, eu sou livre da tentação quando ela veio, a ardente prova, como Pedro diz, ou as pequenas, e eu não agi. Eu fui livre do mal ali, eu não agi conforme o mal. Isso quer passar pelo teste. Jesus está reconhecendo isso. Isso é importante. Isso mostra, alguém outro dia olhando esse texto falou para mim assim: eu às vezes tenho dúvida se eu sou cristão de fato.
Eu acho que esse texto deixa claro que só os filhos de Deus estão, é óbvio, incluídos no que ele está dizendo. Porque, em primeiro lugar, se você realmente é um filho de Deus, pense. O que Jesus faz é o seguinte: a única coisa na tentação que pode te machucar, a única coisa na prova que pode te machucar, é o pecado. Aos filhos de Deus, só uma coisa pode machucar eles: o pecado. A dor, o sofrimento e essas coisas não podem te machucar. 10 toneladas de sofrimento não podem te machucar. 1 quilo de pecado pode, vai te machucar. Essa é a sua preocupação, é um mal. Livra-me do mal, do mal. 1 quilo de pecado pode te arruinar. Aquele relógio, depois todos aqueles pequenos testes, levou aquele homem para sempre para a cadeia. É sobre isso que Jesus está dizendo. Quando os seus testes vierem sobre você, se você responde honestamente, como a Bíblia diz, com a compaixão que a Bíblia diz, com a humildade que a Bíblia diz, com a fidelidade que a Bíblia diz, o que Jesus está dizendo? Esse teste vai te transformar em um diamante. Essa fornalha vai te deixar puro. Não vai te fazer mal nenhum. Você vê, essas coisas não podem fazer mal. Se você responder essa situação com impaciência, com descrença, com amargura, de maneira infiel a Deus, expressando que é o mal e não o coração de Deus, isso vai te arruinar. Você não vê, você não será um diamante, você não sairá da fornalha mais lindo do que era, vai te queimar. O fato não é a dor, não é a circunstância. Não há nada de errado em você, a princípio, em momentos de dor, orar: Senhor, tire a dor, se for possível que eu não enfrente dessa determinada coisa. Você vê orações assim: Senhor, não deixe vir mais do que eu possa suportar, me sustém, se possível remova a circunstância. Mas a segunda parte realmente, por exemplo, Jesus orou: se possível tira o cálice, mas o cálice não é o problema. Eu sei que o problema é se eu não for em direção àquilo que glorifica o seu nome. Esse é o mal. O cálice em si não é o mal, é horrível, mas se isso vai trazer glorificação ao seu nome, purificação, manifestação do seu reino, isso é bom. 10 toneladas de sofrimento não podem te machucar. A cruz machucou Cristo, diminuiu quem ele era, fez ele menor. Ele não é para sempre o cordeiro que foi morto. A morte não foi maravilhosa, fez mal a ele. Porque se você responder a ele com verdade, integridade que o Espírito Santo produz em nós, toda a aflição, dor, sofrimento, perda, só vai fazer você mais lindo, é o que a Bíblia está dizendo, mais belo, mais parecido com Cristo. 1 quilo de pecado te destrói, 1 tonelada de sofrimento não te faz mal, pelo contrário. Então você é um pedaço de carvão debaixo das camadas de rocha, e você acha que a rocha é o problema. Não, não é o problema. Aquele estresse horrível, aquele estresse transforma carvão em diamante, de tal maneira que nenhum ser humano consegue reproduzir isso. É só aquele estresse enorme que transforma carvão em diamante. Então você acha que o problema é a circunstância? Não é. Jesus disse: não, a tua oração é focada no mal, no mal. O que você precisa dizer é: livra-me do mal, Senhor, deixe-me obedecer a Ti no meio dessas aflições, eu quero Te obedecer no meio da fornalha. Há uma possibilidade de eu agir como o inimigo quer, mas eu quero ser livre do mal, quero ser livre do maligno, na aflição. Por quê? Porque essas coisas não podem me fazer mal. O apóstolo Paulo diz: como está escrito, por amor de Ti somos entregues à morte todo dia. Isso faz mal. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura pode me separar do amor de Deus. Paulo está dizendo o seguinte: nenhuma aflição me separa de Deus.
Elas não podem me fazer mal. Cada uma dessas, quando eu sou entregue à morte, quando eu sou entregue ao deboche, ao escárnio, às perdas, há uma tentação aqui, na qual eu quero ser livre do mal. Eu quero agir corajosamente quando eu sou entregue à morte por amor de ti, porque aí isso me faz lindo, você vê? Porque a circunstância não é um mal em si. Enquanto a pressão está sobre você, e você está obedecendo, mais parecido com Cristo você está ficando. As aflições, perdas, elas não te fazem mal, Jesus está dizendo. Então eu também quero que a gente pense que sobre essas grandes pressões, você vai ver que aquela pessoa que me disse assim, eu não sei se sou cristão, realmente essa oração é para o cristão, porque você vê que aqui nessa oração, o perdão de pecados veio antes. Perdoa as nossas dívidas, eu sou perdoado por ti, eu estou coberto pela justificação de Cristo. Aqui a pessoa quer se livrar do mal, mas não é porque ela está com medo da condenação, queridos. Isso aqui é um filho de Deus. O filho de Deus ele não veio a Deus para se livrar de problemas, você vê? Ele já sabe que nenhuma condenação está sobre ele, mas ele sabe que vai continuar vindo problemas, aflições, e ele está preocupado com o seguinte: Deus, agora eu quero que nessas aflições eu vença o mal nelas, pela glória do seu nome, pelo sacrifício perfeito do seu filho. Eu não quero de maneira nenhuma desonrar a ti. Você vê, uma pessoa que vai a Deus para se livrar de problemas, tem um problema enorme com o que Jesus está dizendo aqui, porque se ele não vai ser livre de problemas, ele vai dizer: para que eu vou, o que vai adiantar eu viver uma vida correta, santa? Seguir a Deus funciona? Quando alguém pergunta, ele está se colocando exatamente na situação oposta do que a oração está dizendo. Jesus está dizendo: olha, você não olha para o cristianismo para saber se ele funciona. O cristianismo não é verdadeiro porque ele funciona, ele é verdadeiro porque ele é a verdade. A longo prazo ele funciona, a longo prazo você vai estar realmente numa situação sem dor, sem aflição, no eterno gozo de Deus, sem nenhuma dessas coisas, não vai haver mais tentações, mas não é por isso que você está lá. Só está lá de verdade, aquelas pessoas que estão lá já sabem que são justificadas, mas você vê, ela nem está pensando: agora que eu fui justificado eu posso viver uma vida assim. O foco dela é o mal, porque isso é a evidência de que ele é um filho de Deus. Você não está dizendo: Deus, se você for fiel a mim, se tu não deixar eu cair em vários problemas, em várias provações, eu vou ser firme. Não, eu vou ser firme, Pai, eu quero ser firme, eu quero jamais cair em tentação. Eu já sei que tu me perdoaste, que eu estou justificado em Cristo. Meu foco agora é o mal. Jesus Cristo está dizendo que alguém que realmente é perdoado antes lá é alguém que odeia o mal em sua vida. Essa é a evidência de que você foi. Você odeia o pecado em si mesmo. Você, só de pensar, todo dia você ora de pensar: eu não quero que nenhum teste, pequeno ou grande, me leve ao pecar, me leve a agir como mal, ou como o maligno quer. Um verdadeiro cristão é alguém que sabe que já está perdoado, e que agora odeia o pecado em si mesmo. Por isso que a ordem é assim. Se você não vê isso, você só está tentando usar Deus para não ter problemas. O verdadeiro cristão, ele já sabe que está perdoado, mas ele vai ter problemas, ele está esperando por eles. Eles sabem que eles vão torná-lo mais belo e parecido com Cristo, como eles reagem a esses problemas, de uma maneira que eles não caíram em tentação, mas foram livres do mal. Então é uma grande ironia: se você buscar conforto e não retidão em Deus, você não vai ter nada. Se você buscar retidão, por fim, você vai ter tudo em Deus, porque é evidente que você está buscando Deus, porque Deus é Deus. Então o seu verdadeiro problema, Jesus está dizendo, não são as circunstâncias. O seu verdadeiro problema não é a infelicidade, uma situação infeliz. O seu verdadeiro problema não é o sofrimento. O seu verdadeiro problema é o pecado. E é sobre isso que as provações e tentações estão aqui. E a tua preocupação na tentação é: livra-me do mal, não me deixa agir de uma maneira que desonre o teu nome.
me faças mais parecido com Cristo. Em terceiro lugar, você vai processar esse teste, essas provações, através do amor do Pai. Quando nós pregamos lá no início do ano a respeito disso, nós vimos como é fundamental. Jesus introduziu isso, não para primeira vez, de uma maneira clara. Agora nós somos filhos de Deus. Toda essa oração é feita sob essa perspectiva. Então Jesus está dizendo assim: eu quero que você lembre que você é um filho adotado de Deus. Deus agora é o Pai de vocês. Vocês foram adotados na família. E isso resolve um monte de coisa. A maioria das pessoas que eu conheço, elas reagem de 3 maneiras aos problemas. E você pode reagir dessas 3 maneiras. Uma maneira é as pessoas ficam com raiva e desespero. Porque eu chamo isso de desespero raivoso, porque a pessoa pensa assim: olha, eu tenho trabalhado tão duro, eu mereço isso. O que ela tinha, para trabalho, a coisa, a vida, a saúde, não sei, a relação, o que ela tinha, eu mereço isso. Então a pessoa pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Então essa é uma reação, o desespero raivoso, porque você acha que você não merece o que está acontecendo. Isso não é justo. A outra pessoa, a abordagem, é que eu chamo de desespero culpado. A pessoa pensa: não, eu sou horrível mesmo, eu mereço que essas coisas aconteçam, eu mereço que essas desgraças aconteçam na minha vida, porque eu sou um miserável. Sabe? Esse é o desespero da culpa. Ele reage assim, ele não consegue enxergar de uma forma diferente. Ele está diferente daquele outro que diz: não é justo isso acontecer. Ele está dizendo: é porque eu sou assim, eu fui descoberto, eu fiz muita coisa errada na vida, agora eu estou pagando. Alguns ficam com raiva do desespero, e a outra do desespero culpado. A terceira é o cínico. Ele diz assim: a vida fede mesmo, a vida é assim mesmo, a vida é uma coisa horrível. Ele começa a olhar a vida com cinismo, com amargura mesmo, porque ele fica cínico em relação à vida, às pessoas, tudo. O que eu costumo dizer é que você pode reagir dessas 3 maneiras, ou reagir como um cristão. Como um cristão. O cristão, ele não reage de nenhuma dessas maneiras, é óbvio. Você pode ser um cristão. E entre esses 3, o cristão sabe: Deus é meu Pai, eu fui adotado na família de Deus, então eu não tento ganhar minha salvação. Um cristão é alguém que sabe que ele foi adotado pelo Pai, por causa de Cristo, pelo amor de Cristo, pela justiça de Cristo, por Cristo, tudo por Cristo. Então pense no que é uma adoção. Quando uma criança é adotada, isso é uma ação do pai, não é uma ação da criança. A criança não faz nada para ser adotada, ela só está lá, desamparada. É uma ação legal, e acontece no segundo, quando os documentos ficam prontos, ele é filho. A criança não ganhou o coração do pai. O pai não diz: eu estou adotando essa criança porque ela representa os valores da minha família, ela representa os valores do meu caráter. É o contrário, diz assim: eu vou adotar essa criança para me colocar os valores nela, para me criá-lo da maneira que expresse isso. Então veja, a adoção é uma coisa por pura graça. Quando você adota alguém, você está dizendo: eu vou tratar essa criança como se ela fosse o meu filho natural, e agora ela vai ter todos os direitos que um filho natural. Então legalmente você foi levado à família de Deus, por pura graça, não por méritos. Agora você sabe: o Pai me ama em Cristo como Ele ama Cristo. Você sabe o que isso significa. Quando os testes chegam, você nunca fica com desespero da raiva, porque você sabe: eu mereço mesmo, eu mereço coisa muito pior, eu mereço a ira de Deus. Se Deus já desse para mim tudo que eu mereço, eu estava eternamente perdido. Graças a Deus Ele não deu o que eu mereço, Ele deu o que eu não mereço. Então você nunca fica com a culpa raivosa do eu não mereço. Você sabe: eu mereço muito mais do que isso. Eu mereço uma vida dura, eu mereço uma vida muito mais dura do que eu tenho. Mas você também, você sabe que Deus te adotou.
e que Ele te ama agora como Ele ama o seu filho. Ele ama você em seu filho. E Ele diz sobre o seu filho: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Portanto, Deus não pode estar me punindo pelos meus pecados. Ele já puniu o meu irmão mais velho. Se Deus me punisse por todos os meus pecados, eu teria eternamente condenados. Então, por um lado, eu mereço isso. Por isso eu estou livre da raiva culposa. Por outro lado, eu sei que Deus não está me punindo por nenhum pecado, porque Ele já fez isso em Cristo. Eu me livro da raiva de dizer, eu mereço, essas desgraças acontecendo na minha vida. Você está livre disso. Você é filho de Deus. E você também está livre do cinismo, da indiferença. A vida fede mesmo. A vida é assim, é ruim para todo mundo, para mim também é ruim. Porque você sabe que se Deus é teu Pai, Ele não é indiferente a você. Como Jesus chorou com Maria e Deus, entre aspas, chora na sua dor. Deus se importa com ela. Você nunca é cínico. Você pode suportar o mal, o sofrimento, e você sempre sabe, Deus tem uma boa razão. Não é porque a vida é assim, porque as coisas são assim. Deus está me colocando nessa situação. Como um pai. Ele deixou o filho natural dele passar por caminhos muito escuros. Ele levou o filho dele natural até a cruz. Então Ele, como meu Pai, vai me levar por caminhos escuros, pelo vale da sombra da morte, porque Ele me ama. Ele tem sempre um propósito enorme nisso tudo, como Ele tinha lá com o seu filho natural. O fato dele amar e ser o amado do Pai não impediu do filho dele ser um homem de dores, experimentado, não quer sofrer. Então você vê, você é livre. Então aqui está uma pessoa, aqui está outra pessoa, e aqui está uma terceira pessoa. E a quarta pessoa, que é um verdadeiro cristão. Uma pessoa fica com raiva, uma pessoa se sente culpada, uma pessoa fica cínica, e a outra pessoa responde com alegria. Você vê, foi o mesmo teste, foi a mesma coisa, está acontecendo na vida de todo mundo, mas só uma pessoa aqui foi livre do mal, o verdadeiro cristão, o que está levando a sério o que Jesus está dizendo. Você irá a Deus como Pai, você vai contemplar o seu amor pródigo por você, você vai tratá-lo como Pai, então Ele vai te livrar do mal e ponto. Ainda que você morra, ainda que aconteça o que tiver que acontecer, você vai ser livre do mal, porque essas coisas não são o mal. Ele vai te levantar, te encorajar, te fortalecer, te refinar. E para terminar, se você quer saber como lidar com um teste, você tem que olhar Jesus lidando com ele. Não me deixes cair em tentação. Quando Jesus disse isso, ele já tinha sido levado, por exemplo, ao deserto para ser tentado. A vida dele era cheia de provas e testes assim. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor de Deus levou ele para o deserto para ser tentado. E você vai ver ele sendo tentado no jardim. E entre uma tentação e outra, a vida dele foi inteiramente uma tentação. Quando alguém diz, por exemplo, ele disse assim: eu podia pedir uma legião de anjos para vir aqui e destruir todos os inimigos. É uma tentação. Imagina, se você tem o poder de esmagar os seus inimigos, mas vai deixar eles mesmo assim te matarem. E assim que os pais fazem. Se você realmente ama seus filhos, você se importa com ele, você treina o seu filho. Então Jesus não foi só no deserto ou no jardim, a vida dele foi assim. Então Pedro está dizendo: não se surpreenda quando a grande fornalha vier. É óbvio que Pedro está trazendo a gente a visão, a lembrança às nossas mentes de Daniel 3, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados à fornalha de fogo ardente, porque é sobre isso que Pedro está dizendo. Eles estavam sendo provados, estavam sendo testados. E Nabucodonosor disse assim: olha, ou vocês vão adorar os ídolos, ou eu vou jogar vocês na fornalha. Não é fornalha, eu mandei aquecer ela 7 vezes mais. E eles responderam assim: nosso Deus pode nos livrar, ó rei, mas se ele não livrar, nós estamos livres do mal. Isso, a fornalha não pode nos fazer mal, rei. O fogo não pode nos fazer mal. Isso aqui é uma tentação, essa fornalha que você está dizendo, mas nós estamos livres do mal, nós vamos agir como Deus quer. Você pode jogar na fornalha, Deus pode nos livrar dela, mas se não, Ele pode nos livrar, mas se não, nós vamos ser fiéis na fornalha.
porque nós estamos livres do mal na tentação. Você quer ver como lidar com o teste? Bem, ele está dizendo isso, Deus pode nos livrar. Trate Deus como Deus. Trate Deus como Deus. Se você não... Eles estão tratando Deus como Deus. Se você não esperar um milagre, você não está tratando Deus como Deus. Se você achar que realmente na tua vida tem um problema, ou que o médico falou algo, ou que aconteceu alguma coisa, que Deus não pode, e você não ora com a convicção de que Deus pode mudar aquilo, você não está tratando Deus como Deus. Eles estão dizendo, Deus pode nos livrar da fornalha. Ele é Deus, Ele é Deus. Fogo, todas essas coisas não são nada para Deus. Se você achar que você não está tratando Deus como Deus. Mas se você achar que Deus tem que te livrar, você não está tratando Deus como Deus. Trate Deus como Deus. Deus pode me livrar, não há nada que Deus não possa fazer. Ele pode me livrar da fornalha, mas Ele também pode não. Por quê? Ele pode me livrar da fornalha porque Ele é Deus. Agora Ele pode não me livrar da fornalha, por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus para fazer um milagre, e Ele é Deus para querer que eu queime na fornalha. Ele é Deus, eu vou tratar Ele como Deus. Então, Ele pode me livrar, eu sei que Ele pode, porque Ele é Deus. Mas se Ele não me livrar, porque Ele pode não livrar, porque Ele é um Deus soberano, eu vou tratá-lo como Deus, eu vou obedecê-lo na fornalha. Então, não esperar o milagre não é tratar Deus como Deus. Exigir um milagre, ou achar que o milagre tem que acontecer, não é tratar Deus como Deus. Trate Deus como Deus. Deus, nós vamos te obedecer, nós vamos honrar o teu nome, livra-nos do mal, no meio da fornalha. E em 1940, houve a retirada de Dunkerque, começou em 26 de maio e acabou em 4 de junho de 1940. A Alemanha, eu já estou encerrando, a Alemanha invadiu rapidamente a Holanda, a Bélgica, indo em direção à França, e a gente sabe como a tática nazista era atacar com tudo, assim, não dava para ninguém pensar. Os ingleses foram ajudar, mas antes deles conseguirem se organizar para impedir, ninguém contava com a rapidez nazista. Os nazistas já tinham atravessado a Holanda, já tinham chegado na Espanha, e aquele grande exército que os aliados conseguiram, foram pegos totalmente de surpresa por aquele avanço avassalador, e eles foram sendo empurrados até Dunkerque, 1940. Então agora, o exército alemão estava a ponto de ganhar a guerra, ali foi o ponto que ninguém tem direito, por que Hitler não ganhou a guerra? Se ele continuar avançando do jeito que ele era, ele ia escabar o exército, não ia ter mais exército inglês, para continuar segurando eles, para em 42 ter o desembarque de novo na Normandia. Mas o exército de Hitler parou porque era tão indefeso o exército aliado, tinha lá umas 400 mil soldados, não tinham como se defender, era impossível. Então Hitler não tinha pressa agora de dar o final ali. A Inglaterra já estava pensando em que termos de rendição ela ia aceitar, o melhor possível, e é óbvio que se ele toma a Inglaterra, acabou a guerra, ele toma a Europa inteira. E eles ficaram lá em Dunkerque, e houve esse ato de alguns dias. Então aconteceu uma das coisas mais incríveis na guerra, não é? Porque de maneira incrível, esses 300 e poucos mil soldados, de 400 mil, vão ser libertos, resgatados. O tempo já acabou. Eles estavam entre o mar e o exército, assim, tipo o pessoal lá de Moisés com o faraó. E eles mandaram uma mensagem desesperada: nós lutamos ou nos entregamos. A Inglaterra estava pensando, ali tinha o exército inglês, e tinha parte do exército francês, alguns belgas, a gente faz o acordo, acaba ou não. E eu estava lendo, eu achei muito interessante que, como naquela época tudo era medo do outro lado saber, eles mandavam tudo codificado, mas tinha que ser das maneiras mais sutis possíveis, para meio que o outro decodificasse, não soubesse o que estava sendo dito. Eles só receberam uma mensagem assim: mas se não, 3 pontinhos. Ou seja, os ingleses contaram que quem estava lá do outro lado, em Dunkerque, conhecia a Bíblia
e conhecia Daniel 3. O que ele estava dizendo é o seguinte: nós vamos tentar resgatar vocês, mas se não, não se entreguem. Como eles falaram lá: rei, Deus pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, nós não vamos adorar os seus ídolos, não vamos nos entregar. Então o que eles fizeram? Receberam lá a mensagem: mas se não... Então eles sabiam, eles vão vir resgatar, mas se eles não resgatarem, não vamos nos entregar, vamos lutar até a morte. E aconteceu uma coisa incrível. No lado da Inglaterra, barco de passeio, iate, navio, barco de pesca, todo mundo se mobilizou na Inglaterra e mandou aquele monte de barcos sem os alemães perceberem, porque era um monte de barquinho sem importância, junto com outros barcos maiores. E de repente eles chegaram, aquele monte de barco de pesca, barco não sei o quê, e houve a retirada de Dunkerque. Salvaram 330 mil soldados. O exército que Hitler ia massacrar e a Segunda Guerra acabar, foi salvo. 2 anos depois, esse mesmo exército, junto com os americanos, vão desembarcar de novo na Normandia, só que agora numa outra perspectiva. Mas você vê, eles receberam lá um mas se não. O que eles disseram foi o seguinte: nós obedeceremos, se nós formos libertados da fornalha ou não, porque Deus sempre nos livra do mal, porque na tentação, só o pecado nos faz mal. Se você sabe que Cristo também esteve na frente da fornalha por tua causa, da maior fornalha que existiu, e Ele disse: Pai, eu sei que Tu pode me livrar da fornalha, da Tua ira infinita, mas se não, se por eles eu tenho que ir, eu vou. Se você vê Ele entrando na grande fornalha por causa de você, você vai estar disposto a entrar nas fornalhas da vida, para que o nome de Cristo seja honrado no mundo, e não desonrado em você agir de uma maneira que o despreze. Então, livra-me do mal, não me deixe cair em tentação, mas livre do mal. 4 coisas: espere os problemas, os pequenos e os grandes testes. Veja que o pecado é o único problema real no meio da aflição, não é a aflição. Processe tudo isso no amor do Pai, para você se livrar daquelas 3 perspectivas. E depois veja Jesus lidando com a tentação no seu lugar, diante da maior fornalha que o mundo já viu, que é a ira infinita de Deus. Então você vai poder dizer: não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. E então você vai descobrir que em cada tentação, ela nunca vai ser uma armadilha para você, porque apesar da dor, aflição e todas essas coisas, e haver sempre esse mais se não, você vai tratar Deus como Deus, e você vai ser livre do mal, do maligno, de agir como aquilo que expressa o coração do maligno, ou como o maligno quer, e não como Deus quer. E você vai sair mais bonito, mais parecido com Cristo, e vai descobrir que nenhuma dessas coisas te fazem mal, só o pecado te faz mal. Pai, obrigado por esta manhã, que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações agora no momento de estudo que vamos ter sobre o Espírito Santo, que a Tua graça nos conduza a essa vida que exalta o Teu nome, por amor a Cristo, em nome de Jesus, amém, queridos, amém. A graça resgatou o miserável como eu morto fui, mas vivo estou, pois graça conheci. A graça resgatou o miserável como eu morto fui, mas vivo estou, pois graça conheci. Deus é soberano e graça, Sua graça regenera, só a graça justifica.